E por que eventos naturais, então, podem ser extremos? Né? Porque nem sempre, né, tem esse vento nordeste, sol, né, uma chuva leve. Né? Por quê? Nós temos ciclos, né, dinâmicos na atmosfera terrestre, no planeta Terra, que ora produzem eventos mais intensos, ora eventos mais fracos. Tá? E essa variação, né, essa variabilidade, né, do planeta Terra, né, pode gerar, por exemplo, vendavais, chuvas excessivas, como também as secas. Né? Então, essa intensidade ou frequência, né, dos eventos meteorológicos, né, que vão se transformar depois, né, numa características climática, né, podem produzir eventos de alta intensidade. Tá? Então, assim, ou de intensidade muito baixa. Tá? Então, assim, geralmente quando a gente fala de eventos extremos, está relaciona muito a chuva excessiva ou secas, né? Mas a gente pode ter onda de calor, a gente pode ter onda de frio, a gente pode ter vendavais, né? Então, chuvas de granizo. Tá? Então, tem algumas características, né, que são naturais, que são esperados, né, e outros, né, que se caracterizam de eventos extremos. Tá? Então, o próprio nome já fala, né, eventos extremos, é aquilo que está muito mais forte do que o comum. Tá? Seria aquilo que estaria muito mais intenso do que o comum, seja por uma magnitude maior, né, como um vento forte, como uma chuva forte, como também os valores muito baixos, como por exemplo uma seca, né, quando não ocorre chuvas. Né? E é importante a gente estudar, a gente compreender, né, como que esses processos ocorrem na atmosfera, e é isso que também a gente faz, né, nas pesquisas lá na universidade, né, é compreender como que esses ciclos da natureza estão influenciando, né, a ocorrência dos eventos extremos, tá? Para que a gente possa também antecipar, né, o prognóstico, a previsão, né, e também diminuir a chance de que cause danos quando tiver eventos extremos. Né? Como eu já falei anteriormente, a gente não consegue controlar a natureza. O que a gente consegue planejar as nossas cidades, planejar a nossa vida, para que quando tiver esses eventos extremos, os danos, né, for os menores possíveis. E aqui tem exemplos, né, de exemplo de massas de ar, né, nesse fluxo, né, do ar frio, círculo polar, né, que está lá na periferia da Antártica, tentando ir para as latitudes tropicais, e, e o ar quente tropical tentando ir para o polo. Né? É na sobreposição, né, na confluência dessas massas de ar, que a gente vai ter os principais mecanismos de formação de precipitação, de ventos mais intensos e a possibilidade de ter eventos extremos. Tá? O importante a gente ressaltar, né, que nem toda frente fria causa evento extremo. A gente não pode criar um medo da frente fria, até porque passa uma frente fria a cada semana. Né? Praticamente a cada semana passa uma frente fria aqui no sul do Brasil. Então não é para que a gente tenha medo de frente fria, mas a gente tem o conhecimento que às vezes as frentes frias podem causar eventos extremos. E boa parte, né, do tempo e clima que nós conhecemos, né, e que acaba se traduzindo isso na cultura aqui do Rio Grande do Sul e do sul do Rio Grande do Sul, né, está associado a essa dinâmica. Né? Um exemplo disso é o vento sul, né, que é conhecido por minuano, né, pelos gaúchos, né, que tem essa característica de um tempo frio, um tempo ensolarado, né, e muitas vezes traz um frio intenso no inverno, mas também traz, né, um alívio para o forte calor do verão. Né?
Então isso se representa na música, na cultura, né? Está no imaginário, né? Da cultura gaúcha, os aspectos do clima, né? E isso também é bastante conhecido, né? É bastante observado, né? Como por exemplo os pescadores, né? Que dependem, né, do ciclo da natureza para sua sobrevivência. Né? O exemplo disso é o vento rebojo, né? E como são ventos intensos e o pescado, né, tá, tem a sua dinâmica associada a esse vento, né? E também a navegação, né, se torna bastante perigosa associada a esse vento intenso, né? É algo que os pescadores vão passando de pai para filho, né, o conhecimento da dinâmica da atmosfera. Bom, mas vamos pegar um exemplo, né, de uma frente fria, né, de um sistema atmosférico frontal, né, que causou eventos extremos, especialmente de maio de 2024. Né? O que aconteceu? Geralmente as frentes frias passam aqui pela Rio Grande do Sul. Né? Então eles vêm lá da periferia da Antártica, passam pela Argentina, Uruguai e passam pelo Rio Grande do Sul e vão em direção a Santa Catarina, Paraná, podendo chegar até as latitudes tropicais. Né? Mas em maio, né, nós tínhamos uma característica, né, de ocorrência de um El Niño forte, que é um evento que ocorre lá no Oceano Pacífico Equatorial, né, e uma massa de ar bem quente, né, no centro, no centro-oeste do Brasil. Né? Então, o que aconteceu? A frente fria chegou até o Rio Grande do Sul e parou. Né? Ela não continuou como geralmente ocorre. Ela ficou estacionária aqui no Rio Grande do Sul. E junto, né, com essa circulação de vento que traz a umidade lá da Amazônia, tá, teve esses volumes, né, de chuva que se aproximaram a 1.000 milímetros em alguns locais do Rio Grande do Sul. Então, isso é muita água, né, muita água chovendo, né, numa região, né, bastante grande que é o estado do Rio Grande do Sul, né, especialmente, né, a região norte do estado e toda a porção leste. Tá? E essa água foi drenada pelos rios, né? Então você pode ver que nessa imagem que a principal, os principais volumes, né, os maiores volumes de chuva, eles ocorreram aí na porção leste, né, na porção nordeste do Rio Grande do Sul, né? E essas águas, né, que caíram sobre o solo gaúcho foram drenadas para os rios, dos rios chegaram no Lago Guaíba, o Guaíba chegou na Lagoa dos Patos e na Lagoa dos Patos, né, chegaram aqui em Rio Grande. Tá? E toda essa água que choveu no Rio Grande do Sul tem que sair pelo canal do Rio Grande. Tá? Então, você imagina que não é do dia para a noite, né? Esse grande volume de água vai sair pelo canal do Rio Grande. Tá? Então, nós tivemos aí esse, esse prolongamento das enchentes, né, por mais de 4 semanas. Né? Então, esses fenômenos que ocorreram, né, lá no nordeste do estado, né, estão vinculados a um sistema hidrológico, né, aos rios, às lagoas, às lagunas, né, e o fato de a gente estar aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul, na saída da Lagoa dos Patos para o oceano, né, fez com que essas águas, né, se empilhassem aqui no sul do estuário, né, e causou inundações, né, das partes mais baixas da cidade, especialmente aquelas que estão próximas, né, do canal do Rio Grande, do Saco da Mangueira, né, e próximas também dos arroios. Tá? E uma das áreas mais afetadas foi as áreas das ilhas, né, Ilha dos Marinheiros, da Torotama, porque são áreas mais baixas, né? E isso ficaram, né, foram as primeiras áreas a serem atingidas e as últimas a serem liberadas para o retorno das pessoas. Tá? Então, um aspecto interessante seria mostrar um mapa agora da abrangência da
inundação, né? E esse slide de frente fria poderia ir para aquela explicação, né, que já foi feito sobre frente fria, tá bem? Mas além da enchente de maio, tá? Além da enchente de maio de 2025, né? Nós tivemos uma outra enchente que foi em setembro de 2024, né? E se a gente retornar um pouquinho mais no tempo, né? 22, 21 e 2020, né? Nós tivemos 3 anos consecutivos de seca, né? E aí muitas vezes esse evento extremo ele é bastante impactante, só que de uma forma silenciosa, né? Então muitas vezes não tem água para as plantas, não tem água para os animais, né? A, a natureza como um todo está sofrendo por falta de água e a gente está morando na cidade e a gente não percebe isso, mas existe um impacto ambiental bastante grande com a ocorrência de secas, né? E nesse caso, né, desses 3 anos de seca, eles estão associados à laninha, tá? Então a laninha ela tem uma característica das frentes frias não passarem aqui pelo sul do Brasil, tá? Ou quando elas passam, elas não geram chuvas, tá? E aí a gente fica com um clima, né, de alta pressão, né, com estabilidade, que muitas vezes é bom para a gente, né, porque tem bastante sol, é quente, né? Mas a chuva faz falta, né? A natureza onde nós vivemos, tá? Ela precisa de água, ela precisa da chuva. E esses eventos intensos e prolongados, né? Vão causar, por exemplo, a diminuição na produção de alimentos, a diminuição, né, do crescimento dos animais que são abatidos para a gente se alimentar de carne, né? Também impacta na pesca, né? Especialmente de espécies de água doce, né? E também aqui na dinâmica da Lagoa dos Patos, né? Ora favorecendo um tipo de pescado, ora favorecendo outro tipo de pescado, né? E aí a gente tem um impacto na nossa vida, né? Que é o aumento do custo dos alimentos, o aumento do custo do tratamento da água, né? A concentração de poluentes, né? Porque quando a gente tem seca, né? Os poluentes não vão embora com a água, acabam se concentrando, né? No solo. Tá? Também tem o aumento da chance de ter queimadas, né? Lembrando que nesse período de seca, né? Caiu um raio lá no Taim e teve um dos maiores incêndios no Taim, né? A mortalidade de animais, né? Ou muitas vezes no ciclo de reprodução, né? Os pais não conseguem criar as novas gerações, né? Pela falta de água e você não tem a reposição, né? De filhotes, né? Das principais espécies que compõem a nossa natureza aqui do sul do Brasil. Né? É claro que o fato de a gente ter um ambiente rico com água, para nós muitas vezes não falta água, mas para municípios também pertinho da gente, né, eles são abastecidos muitas vezes com carro-pipa, precisa trazer água de bastante longe e uma água muitas vezes de baixa qualidade que pode estar influenciando na saúde, né? Então, várias doenças, né, estão associadas a uma água contaminada, uma água que tem que está suja ou que tem patógenos. Né? Mas não somente, né, as frentes frias e as chuvas se caracterizam com evento extremo, né? A gente também tem eventos, né, bastante intensos, né, que são da nossa natureza, como por exemplo os ciclones extratropicais. Né? A gente vê na televisão muitas vezes, né, em outros locais, né, que tem furacão, tem ciclones, né? E são eventos de alta intensidade, né? De tornados, né? Furacão e tornado, né? Então, os ciclones, né? Os mais intensos, eles se assemelham a eventos, né? De alta intensidade que são, como eu citei anteriormente, de outros locais do país, do mundo, né? E uma das características interessantes, né? Que a gente precisa se adaptar a essa condição de tempo e de clima, né?
Muitas vezes a gente não faz uma construção das casas, ou as pessoas não têm condições de fazer uma construção das casas, né? Que sejam resistentes a eventos intensos. O ciclone ele gera chuva intensa, né? Por 2, 3 horas e ventos intensos, né? Que podem ser superiores a 100 quilômetros por hora. Tá? E eles ocorrem, né? Com todo o processo de passagem de frente fria. Eles estão associados às frentes frias. Então é algo que é bem recorrente aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul. Né? E que muita gente acaba negligenciando esses eventos de alta intensidade. Então nós precisamos ainda melhorar a resiliência frente a esses eventos de alta intensidade. E um dos principais controladores, né, das condições climáticas aqui no sul do Brasil é o fenômeno Enso, né? A gente conhece eles muito mais por El Niño e Laninha, né? Só que El Niño e Laninha são duas fases, a fase quente, né, conhecida por El Niño, e a fase fria por Laninha. E nós temos uma terceira que é o período neutro, tá? Então, por exemplo, agora nós estamos num período neutro, tá? Então, no passado recente, né, nós tivemos uma laninha que gerou secas intensas, tivemos um El Niño forte, né, que causou essas inundações de setembro e maio, né, e eles afetam o clima de todo o mundo, né, mas algumas áreas mais e outras menos, né, ele é um fenômeno global, né, que afeta grandes áreas do planeta. E o extremo sul do Brasil é uma dessas áreas afetadas, né? Que predominantemente, tá? Não vou dizer que sempre ocorre, tá? Mas predominantemente ocorre chuvas excessivas em El Niño, tá? E secas na Laninha, tá? E para tornar mais complexo ainda, né, a compreensão do clima e do tempo, né, nós temos a ocorrência do aquecimento global. Né? Então, as temperaturas globais elas estão aumentando. Né? A temperatura global está aumentando. Tá? Isso não tem como negar isso. Né? Então, já tem vários estudos, né, mostrando que realmente a temperatura do planeta Terra está aumentando. E ele tem dois motivos. Um delas é natural, né, que são os parâmetros orbitais do planeta Terra, e outra é a interferência humana. Então, hoje nós temos, né, já o conceito de hiperpopulação. Nós já passamos dos 8 bilhões de pessoas, né, ao longo do planeta Terra. Tá? Então, essa hiperpopulação, né, ela já causou tantos impactos ambientais que consegue alterar o clima, né, gerar as mudanças climáticas, né, no planeta Terra. E especialmente, né, pela ocorrência pela emissão dos gases de efeito estufa. Tá? E outro aspecto importante, né, são os impactos ambientais, são aquelas alterações da natureza, tá, que diminuem, né, a resiliência ambiental e tornam as pessoas vulneráveis aos eventos extremos, né? Como, por exemplo, a ocupação de áreas baixas, né? A ocupação dos marismas, a ocupação, né? O aterro, né, de áreas que eram da água, né, e hoje estão urbanizadas, né? Nas regiões montanhosas, a ocupação das encostas, né? Então, ao longo do processo, né, de construção das cidades, né, especialmente as pessoas mais pobres, foram usando, né, terrenos mais baratos, né, ocupando essas áreas que têm risco ambiental. Né? E hoje, né, quando tem a ocorrência de eventos extremos, as pessoas são as mais impactadas. Então, você imagina comigo, né? São pessoas pobres muitas vezes, são pessoas que já estão numa condição de vulnerabilidade e ainda são as que sofrem as piores consequências dos eventos extremos, né? Então, o nosso desafio, né, de criar uma sociedade mais resiliente é muito grande, porque a gente não tem que compreender somente o que está acontecendo com a atmosfera, com a hidrosfera, é também
conseguir fazer mudanças, né, socioeconômicas que possibilitem essas pessoas saírem das áreas de risco. Né? Porque acho que já é um consenso, né, no presente, de que áreas que geram risco ambiental elas devem ser desabitadas. Você pode ter outros usos, né, mas o uso para as pessoas morarem, viverem nessas áreas de risco, tá? Aí pode ocorrer, né, mortes, pode ocorrer perdas, né, de patrimônio, né? Então, os impactos associados a essa vulnerabilidade são bastante danosos. Temos, né, os créditos aqui do CIEX, né? Acho que caberia também um muito obrigado, aqui um slide muito obrigado, ficava os créditos, né? E as referências, tá bem? Muito obrigado.